Ah, beleza. Vamos conversar então, gurizada, vamos lá. Então, para aqueles que me conhecem, para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Paulo César, tá bom? Eu trabalho com as disciplinas de eletrônica, basicamente, eletrônica 2, eletrônica 3, e se não enjoar de mim, ainda tem mais uma DCG lá, que é o ministro, que é de fontes chaveadas, tá bom? Esse semestre em específico, então a gente vai trabalhar com a disciplina de dispositivos eletrônicos 2, que é uma sequência meio que direta da eletrônica 1, tá bom? E o encontro de hoje é basicamente para a gente conversar um pouco sobre como que vai ser essa disciplina, o que que a gente vai ver, metodologia, né? Então, tentar situar um grande contexto na cabeça de vocês do que a gente vai ver durante esse semestre inteiro, basicamente, tá? É bem importante tentar entender um pouquinho desses conceitos, porque vai chegar muitos momentos da disciplina que tu vai ficar bem perdido, porque tu vai estar calculando um horror de coisa, só que tu não vai estar vendo mais o cenário do porquê que tu está calculando aquilo. Então, vamos tentar trocar uma ideia do cenário da eletrônica, o que que é isso, para que que serve, e sempre que surgir dúvidas nesse contexto, vocês podem ir falando e conversando, tá bom? Tem alguns na turma que já conversaram comigo, tem uns que trabalham comigo, e quem não me conhece, tá? Pode me chamar lá no grupo do WhatsApp, pode me mandar um e-mail que a gente troca ideia tranquilinho sobre a disciplina ou sobre coisas além da disciplina também, tá bom? Eu geralmente trago uma dica, alguma sugestão de alguma coisa para vocês consumirem nas aulas, né, nos primeiros slides aqui. Hoje eu estou vendendo meu peixe aqui para vocês. Quem não conhece ainda, eu gravei uma série de podcasts com engenheiros eletricistas de diferentes áreas para falar um pouco de como que foi a graduação deles e o que que eles trabalham hoje, né? Então, falando questões pessoais, questões técnicas, dá uma escutadinha lá se tu quer saber um pouco mais sobre a profissão do engenheiro eletricista e ter uma ideia de possibilidades, né? Então, dá uma conferidinha lá no Spotify, Café Com. Aqui ficou o link para vocês, depois eu vou disponibilizar esse PDF aqui, então pode clicar no link e vai ir direto lá, tá bom? Beleza, mas vamos falar então da nossa disciplina em si, tá? Que é isso que a gente está aqui. A gente vai trabalhar então com dispositivos 2, e essa primeira aula é essa introdução que eu quero dar para vocês, tá? Não só sobre a disciplina, mas o contexto mais geral da eletrônica em si, tá bom? Porque eu acho que vocês tiveram apenas uma eletrônica analógica até agora, né? E daí vem a pergunta aqui que eu botei para vocês, né? O que que estuda a eletrônica? O que que a eletrônica em si estuda? Vocês já tiveram algumas eletrônicas digitais, mas a eletrônica analógica, né? Circuitos eletrônicos, o que que é essa disciplina? O que que vocês esperam aprender nessa disciplina? Vocês têm uma ideia lá? Quem de vocês, na real, que já olhou a ementa da disciplina? Vocês têm costume de olhar as ementas da disciplina antes de se matricular nelas ou vão só no flow assim mesmo? Pode usar o chat quem não quiser abrir o mic, tá bom? Quem não quiser interagir também não é obrigado, tá bom, pessoal? Alguém tem ideia? Alguém já fez alguma eletrônica em outro lugar? Não? Mais ou menos. Então vamos tentar responder isso aqui, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos tentar estabelecer o que é o princípio do que estuda a eletrônica aqui e tal, tá bom? Porque essa disciplina é uma disciplina dentro do cenário de eletrônica em si, tá bom? Qualquer dúvida tem que perguntar, tá? A gente pergunta aí, levanta a mão, ou pede, abre o áudio e conversa aí, porque é assim que é a dinâmica da aula, tá bom? Então é o seguinte, tá? Para tentar fazer isso, eu às vezes trago umas metáforas para tentar mostrar o que que a gente estuda na eletrônica de fato, tá certo? Aqui eu trouxe hoje essa metáfora aí, esse exemplo para vocês do como que tu constrói um vaso, tá bom? Tu pega um vaso de cerâmica, enfim, o que que tu faz? Como é que é o processo de construção? Tu tem essa necessidade, tu queria ter um vaso, certo? Essa é a tua necessidade, é a tua demanda. Tu precisa dele para botar coisas dentro, enfim, tá? E como que tu faz isso? Na real, tu pega uma matéria bruta, certo? Que seria argila, por exemplo. Tu pega essa matéria bruta e tu vai ter que transformar ela, certo? O vaso em si, ele ainda é aquela argila, ele é aquela argila ainda, mas tu tem que manipular, tu tem que transformar, essa é a grande palavra, transformar essa matéria bruta, essa matéria-prima que tu tem,
em algo útil. Dessa forma que ele é dado para ti aqui, isso aqui não é útil para a tua aplicação. Então, tu tem que transformar, tu tem que manipular. E como que tu faz isso? Bom, tu pode ir transformando, alterando o shape, alterando a forma, né? Manipulando a forma daquela matéria-prima para chegar perto daquilo que tu necessita. E tu faz isso através de ferramentas, né? Tu utiliza ferramentas para pegar aquela matéria, pegar a matéria-prima, a matéria bruta, manipular, transformar ela naquele formato que tu necessita. Então, tu tem aquilo num certo formato e tu vai manipular e transformar essa matéria em algo que é útil para ti, que é a demanda que tu tinha, através de um processo que tu manipula, transforma, tira de um lugar, bota no outro, levanta outro lugar, e assim vai, corta, tira o excesso, bota mais se precisa. Então, tu faz todo um processo de manipulação daquela matéria-prima, daquela matéria bruta, para poder transformar aquilo numa coisa útil, para satisfazer uma demanda que tu tem. Tá? Então, esse é um exemplo que tu manipula e transforma aquilo que tu tem naquilo que tu precisa, certo? Através da manipulação, da transformação, utilizando ferramentas e processos. Tá? O que tu fez aqui? Tu transformou, certo? Tu pegou aquilo que tu tinha em matéria bruta e satisfez a tua demanda, a tua necessidade através de uma transformação. E olha que esses pontos são bem importantes, tá? Matéria bruta, o que tu quer e o processo para transformar uma na outra, tá bom? E essa transformação, este processo de transformação é o que a eletrônica faz, só que com energia elétrica, com eletricidade. A que a eletrônica faz é exatamente a mesma coisa. Tu tem a energia elétrica disponível para ti num certo formato, numa certa matéria bruta, digamos assim, né? Ela está sendo ofertada para ti de um certo formato. Mas tu tem uma certa demanda. Então aqui, por exemplo, está sendo fornecida para ti como se, na tomada da tua casa. A energia chega para ti lá na tomada da tua casa. E eu acredito que a maioria de vocês saibam ou consegue lembrar como que é o formato da energia elétrica na tomada da tua casa. Vocês sabem o formato, o shape, o gráfico, né, a forma de onda que ela chega na tomada de vocês. Eu acredito que todo mundo lembre que é um formato senoidal, tá? É um formato senoidal, ou seja, ela varia no tempo com uma frequência fixa de 60 Hz, ela sobe até 311 volts de pico, cai até menos 311 volts de pico, certo? Então, ela está sendo ofertada para ti num certo shape, num certo formato aqui. Tu tem ela desse jeito, assim como tu tinha a matéria-prima. Mas tu tem uma certa demanda. Pô, eu quero carregar esse telefone aqui. A tua demanda não é igual ao que é ofertado para ti. Tu precisa ofertar para o teu telefone aqui uma tensão contínua, lisinha, de 9 volts, por exemplo, ou 10 ou 15 volts, dependendo da tua demanda. Tu quer que isso aqui seja ofertada para tua carga. Essa é tua demanda, assim como tu tinha uma demanda anterior. Essa é o que tu quer, mas tu tem isso aqui. É isso que tu quer, mas tu tem isso aqui. Então, basicamente, o que tu tem que fazer aqui é transformar uma coisa na outra. Manipular essa matéria-prima, manipular isso aqui de tal forma que tu obtenha aquilo que a tua demanda exige, certo? Eu exijo, eu quero, eu preciso que seja desse formato aqui, mas ela tá desse formato para ti. Eu queria que fosse assim, mas ele tá desse jeito. E aí, o que que tu faz com essa matéria bruta, com essa energia da tomada que está chegando para ti? Tu manipula ela, tu transforma ela. Assim como tu tá ali manipulando o barro para chegar no formato do teu vaso, tu vai manipular a energia elétrica para ela chegar no formato que tu necessita. Tu vai transformar ela, tu vai tirar de um lugar, botar no outro, cortar o excesso, certo? Esse é o processo de transformação da energia que está num certo formato para ti, para aquilo que tu precisa.
Quando a gente estava falando aqui no caso do telefone, quem faz esse processo de transformação da energia CA, 60 Hz, 311 de pico, quem faz o processo de transformação disso aqui nisso aqui, é o carregador de telefone de vocês, certo? E o que que ele tem ali dentro? Ele tem um circuito eletrônico ali dentro que está fazendo essa manipulação, que está transformando, jogando de um lugar no outro, cortando, transformando positivo em negativo, enfim, está manipulando da mesma forma que tu manipulava o barro para transformar ele em vaso. Está puxando de um lugar, está esticando, está alisando, está tirando ripple, né, tirando ondulações, está deixando lisinha, né, está tornando tudo positivo, está diminuindo a amplitude, está dissipando calor. Então, tudo isso que eu acabei de dizer aí, esses processos, são circuitos eletrônicos que fazem. E a função desse circuito eletrônico é manipular essa energia elétrica, é transformar ela de um certo formato que é dado para ti, num formato que tu precisa, num formato que a tua carga demanda. Nesse caso aqui era um telefone, eu queria CC retinho para carregar a bateria desse telefone. No caso de cima, eu queria manipular a argila para chegar no formato que eu queria. Então, tenta fazer esse paralelo na tua cabeça, que conforme tu tá moldando a argila para transformar no que tu quer, é a mesma coisa que tu vai fazer com a energia elétrica. Tu vai moldar a energia elétrica e está num certo formato para outro formato. Tá? Tu vai manipular essa energia elétrica. E como tu faz isso, as ferramentas que tu usa para fazer isso são os circuitos eletrônicos, que são compostos basicamente de dispositivos eletrônicos. Esses dispositivos, diodo, transistor, capacitor, indutor, todos esses dispositivos que tu aprendeu lá em circuitos 1, circuitos 2 e eletrônica 1, isso aí é como se fossem tuas ferramentas que tu tá usando para poder mudar o shape da forma de onda, para poder alterar o formato dela. Então é como se fosse a faca que tu usa para cortar, é como se fosse o paninho que tu usa para alisar, certo? É como se fosse a mão que tu usa para puxar de um lado para o outro. Então, como tu faz isso, as ferramentas que tu usa para fazer esse processo de transformação em um formato em outro, as ferramentas que tu usa para fazer esse processo de transformação são os dispositivos eletrônicos. Então, sempre que tu fala de eletrônica, tu tenta lembrar nisso, ó, eu estou transformando energia elétrica de um certo formato para satisfazer as necessidades da minha carga. Isso aí é a tua demanda. Tu tem uma demanda, aqui nesse caso eu botei um telefone, a tua demanda é o telefone, podia ser o teu notebook, enfim, é uma demanda, uma necessidade, mas como ela é ofertada para ti, é desse formato. Pô, então eu tenho que transformar de um formato em outro. E para garantir essa transformação, tu usa os circuitos eletrônicos. E os dispositivos eletrônicos que fazem parte desse circuito são as tuas ferramentas. Ah, como é que eu tenho que ligar os diodos para conseguir tornar tudo positivo? Como é que eu tenho que ligar o transistor para conseguir fazer uma redução de tensão? Como é que eu tenho que usar o indutor e o capacitor para eu eliminar as ondulações? Né? Então, isso são tuas ferramentas que tu usa para manipular a energia elétrica. Por que tu quer manipular? Porque ela é fornecida para ti de um certo formato. Mas cada carga, cada coisa que tu quer acionar tem uma demanda diferente. A lâmpada LED tem uma certa demanda, ou seja, ela precisa de um certo formato de tensão e corrente. O telefone precisa de um formato de tensão e corrente. O notebook precisa de outro formato de tensão e corrente. A tua TV precisa de outro formato de tensão e corrente. Então, cada carga tem uma demanda. E para satisfazer essa demanda, tu precisa algo que manipule a energia da tua tomada para satisfazer o que aquele circuito quer, tá bom? Então a eletrônica entra bem nesse contexto assim de transformação, tá bom? Aqui tem um exemplo que eu botei, né, que é o, digamos, pegar a energia da CA da tomada e transformar numa energia CC, tá? Beleza? Mas existem inúmeros outros exemplos, né? Então pega, por exemplo, um carro elétrico aí, um Tesla da vida, tá bom? Quem nunca viu como que é o Tesla de fato, né? Aqui tem uma imagem do que seria o chassi desse Tesla, né? No fundo, todo o soalho desse Tesla é a bateria. Todo o soalho do carro é bateria aqui dentro. Na real, o que tem aqui dentro desse soalho são inúmeras baterias pequenas, que nem essa que está aqui na mão do cara, ó.
associadas em série, em paralelo, para alcançar a energia e a tensão que tu precisa. Mas é bateria. A bateria é CC, certo? A bateria é corrente contínua. É uma bateria de 3 volts, beleza. O teu banco de baterias tem 90 volts, beleza, mas é 90 volts contínuo. A tua bateria é sempre corrente contínua, é sempre tensão contínua. Ou seja, ela é semelhante a esse gráfico que está aqui. Isso aqui é a bateria do teu carro elétrico. Mas o motor do carro, que está aqui, ó, esse do lado direito aqui, ó, tá no esquemático aqui, ó, o motor é um motor trifásico. E o motor trifásico, para funcionar, exige 3 fases defasadas de 120 graus, com uma frequência definida, senoidais. Então, o motor, para funcionar, ele precisa disso aqui que está na direita, ó. Certo? Ele precisa disso que está na direita. Mas a energia está disponível para ti nisso que está aqui na esquerda. Tu tem isso aqui, bruto, energia bruta para ti. Mas a tua demanda é isso aqui. A tua carga, que é o motor, para funcionar, precisa disso aqui. Como que tu transforma disso aqui, CC, lisinho, bonitinho, que é um banco de baterias, nisso aqui, trifásico alternado com frequência e amplitude controlada? Quem faz isso são os chamados inversores. E inversor é eletrônica de potência, é eletrônica pura. Olha o que tu está fazendo, tu está transformando a energia de um certo formato em outro. Tu tinha ela CC, bonitinha, banco de baterias, opa, agora eu quero trifásico controladinho. Como é que tu faz isso? Eletrônica. Eletrônica que faz essa transformação. Como que tu transforma de um no outro? Eletrônica. Nesse caso específico, se chama eletrônica de potência, tá? Que faz essa transformação. Mais específicos chamados inversores. Isso aí tu vai ver lá em eletrônica de potência depois, que eu acho que é daqui 2 semestres, quem sabe, se tudo ocorrer bem. Acho que é. Não lembro a grade curricular de vocês. Mas daí tu estuda os circuitos que vão estar aqui dentro que vão fazer essa transformação. Mas, de novo, tu está transformando energia. Tu tem a energia no banco de bateria CC e tu está transformando para trifásico. Então, eletrônica. No caso do Tesla, esse inversor que está aqui, isso aqui é um esquemático só, tá? É bem simplificado. Ele está dentro de outro tubo aqui, ó, do lado do motor do carro, né? Então, um desses cilindros aqui é o motor e o outro é um inversor, que vai drenar a energia da bateria e vai satisfazer as necessidades da tua carga, que é o motor. Ou seja, vai drenar o CC da bateria e vai transformar em trifásico CA para o motor. Tá bom? Então tem essa aplicação aqui também, na primeira que eu mostrei, tu estava pegando CA, transformando em CC para o telefone. Aqui tu está pegando CC e transformando em trifásico para o motor, tá? Mais um exemplo, né? Por exemplo, os rádiozinhos, acho que nem existe mais esses rádios aqui, eu acho que eu tenho que tirar até esse slide, que está ficando um pouco datado para vocês já. Mas esses rádios aqui, a bateria, tá? A pilha. O que tu tem que fazer? Esse rádio aqui, ele é abastecido a pilhas. Mas a energia que ele fornece para ti, a saída dele, é o alto-falante. Só que o alto-falante, para ser acionado, ele precisa de um padrão de forma de onda que é alternada no tempo, conforme esse gráfico aqui, só que o padrão de alternância dele é o do padrão de voz. Então, para te acionar esse alto-falante, tu precisa disso aqui. Para ele gerar um som, ele precisa desse formato de onda aqui. Isso aqui é energia, a tensão que tu tem que enfiar nesse alto-falante para ele vibrar e tu escutar aquilo que ele captou no AM ou no FM, aquele formato de onda que tu precisa colocar no alto-falante é isso aqui. A tensão que tu tem que colocar no alto-falante é isso aqui. Mas a tensão está disponível para ti nas baterias desse rádio. E nas baterias tu tem CC, retinho, 1,5, 3, 9 volts, enfim, depende da bateria que tu está usando, da associação de baterias. Mas, de novo, para fazer essa transformação aqui de uma tensão contínua naquele padrão que tu necessita colocar no alto-falante, aqui está a tua demanda, aqui está a tua carga. Para fazer essa transformação, novamente, esses aqui são chamados amplificadores. Tá? Os amplificadores que pegam um padrão de forma de onda
e drenam energia de uma bateria CC e fornecem essa energia para o alto-falante conforme esse padrão que ele observou na antena. Então, o rádio está ali, lendo o FM, lendo o AM, e está recebendo aquele padrão. O que ele tem que fazer? O amplificador do rádio, ele tem que drenar a energia da bateria, que é uma tensão CC, e transformar essa energia CC naquele padrão que ele está recebendo, só que com amplitude grande para o alto-falante. Então, ele pega aquele padrão do meio, pega aquele padrão de telecom lá, que tu provavelmente está aprendendo, ou vai aprender em telecom, e vai transformar a energia que está na bateria de forma CC no mesmo padrão, só que amplificado para gerar o som no alto-falante, tá bom? Então, aqui, ó, mesma ideia. Tu tem uma demanda, que o alto-falante precisa desse padrão para ele gerar o som. Tu tem uma energia, que é CC dado pelo banco de baterias. E como que eu transformo essa energia que está nas baterias nesse padrão que o alto-falante precisa? De novo, um circuito eletrônico aqui no meio. Nesse caso específico, são os chamados amplificadores. Tá? Então, a gente viu lá no início que eram os retificadores, depois o inversor, esse aqui é o amplificador. Tudo isso é eletrônico e tudo faz a mesma coisa. Pega energia de um certo formato e transforma naquilo que tu precisa, naquilo que a tua demanda exige. Tá? Tudo segue a mesma coisa, transformando energia. Pegando energia de um formato e transformando em outro. Tá certo? Mais alguns exemplos, né? Por exemplo, geração de energia que está cada vez maior, né? Geração a partir de painéis solares ou eólica. Painel, né, de painel solar, ele gera uma tensão contínua. Às vezes um pouco maior, às vezes um pouco menor, depende da irradiação solar, mas é contínuo. Esse painel aqui está gerando CC. Nos terminais do painel, tem terminal positivo e o negativo, tu tem tensão contínua, às vezes maior, às vezes menor, mas contínua, nunca negativa. Ele nunca troca de negativo para positivo. Isso que é a definição desse A, quando ele fica alternando positivo e negativo, blá blá blá. Mas o painel gera CC. E não é controlado, porque depende de quanto luz que bate nele. Mas tu tem que pegar essa energia do painel e tu tem que jogar para a tomada da tua casa. O que tu tem que fazer? Tem que controlar a energia que tu drena desse painel e transformar em CA. Pô, tu tá transformando energia, transformando CC em CA. Eletrônica, inversor. Outra energia, outro exemplo, geração eólica. Pô, a geração eólica tá gerando CA já, excelente. Mas tá gerando dependendo do vento que bate. Se bate vento ou não bate, se a velocidade, se a intensidade. Depende desses fatores. Então, ela é sem controle. Ela tem uma amplitude maior ou menor, tem uma frequência maior ou menor, mas eu não posso ligar isso direto na rede. Então, eu tenho que pegar essa que é CA e tenho que transformar em outra CA controladinha, com amplitude certinha, 311, com frequência certinha, 60 Hz, para nós, né? E daí sim eu posso jogar na rede. Aí sim posso colocar na tomada que tu vai consumir essa energia. Então, tu tem a demanda, que é a nossa rede, né, toda CA, bonitinha, e como que eu conecto esses sistemas de geração, que são altamente voláteis, o quanto que ele gera, vai variar, isso que é o ponto, para aquilo que eu preciso, que é o bonitinho, 60 Hz, 311, pico, circuitos eletrônicos. No caso do gerador eólico aqui, tu retifica primeiro, depois inverte novamente, para ali, tá? Isso é eletrônica de potência também, tá certo? Outras demandas, né? Por exemplo, que a gente estava falando do telefone, tu pode ter energia CC ou CA, e tu quer transformar isso para tuas cargas, né? Carga de notebook, carga de bateria de telefone. Tu tem, novamente, circuitos eletrônicos ali que manipulam esse sinal aqui para transformar para aquilo que a tua carga exige, né? Aquilo que tu tem de demanda. E aquilo que eu falei anteriormente, as ferramentas que tu tem para fazer essa transformação, como se fosse a tua faca ou como se fosse o teu pano que tu usa, as ferramentas que tu tem para manipular a energia elétrica são os dispositivos eletrônicos. Então, nesse sentido que vem as eletrônicas.
primeiro para te aprender como que usa essas ferramentas, como é que usa um diodo, como é que ele funciona, para que ele serve, um indutor, um capacitor. Nesse sentido que vem as primeiras eletrônicas, para te entender as ferramentas. Mas para que servem essas ferramentas? Para fazer circuitos. Mas para que servem esses circuitos? Para manipular energia elétrica, para te poder transformar num formato em outro, para te poder controlar como que essa forma de tensão ou forma de corrente elétrica vai chegar na tua carga. Tá? Então, por isso que é esses stepzinhos, tu aprende primeiro os componentes, depois aprende os circuitos básicos, depois tu aprende mais uns circuitos básicos, depois tu aprende como que aplica esses circuitos na transformação de energia. Tá? Então, só resumindo aqui, ó, toda essa ladainha até agora, o que a eletrônica estuda? Manipular a energia elétrica, transformar ela de um certo formato em outro. Tu tem ela num formato, mas a tua demanda exige que seja em outro formato. Como é que tu faz essa transformação? Eletrônica. Circuitos eletrônicos. Mas o que tem dentro dos circuitos eletrônicos? Componentes eletrônicos. Então, primeiro tu aprende os componentes, depois aprende os circuitos, depois aprende essa coisa de manipular, como que tu transforma, como que tu satisfaz uma demanda. Tendo em vista isso, eu gosto de dizer que tu lidar com eletrônica, tu tá manipulando, né, como eu falei antes, tu manipula a energia elétrica. Então é como se tu tivesse um certo poder sobre a eletricidade. Tu pode transformar ela de qualquer formato em qualquer coisa. Tu pode transformar CCNA, tu pode fazer em alta frequência, tu pode fazer em baixa frequência, tu pode mudar a amplitude, tu pode elevar, tu pode reduzir, tu pode transformar CA em CC, tu pode fazer um CC variante, tu pode fazer um CA variante, que é, por exemplo, uma partida em rampa do motor, certo? Então, tu pode fazer o que tu quiser com a energia elétrica. Tu manipula a energia elétrica da forma que tu quiser através da eletrônica, tá bom? Entendido mais ou menos o que é a eletrônica, o grande contexto da eletrônica primeiro, tá? Porque essa disciplina é mais uma eletrônica. Entendido isso? Mais ou menos? Bota 1 no chat aí, quem entendeu. Bota 2 quem não entendeu. Deixa eu tomar uma água, então, enquanto isso. Não entendeu, Thiago? Eu entendi, né? Tô acompanhando aí o raciocínio. Estou em busca dos 3 pontos. Levar para casa os 3 pontos. Eu vou ver que não entendi no momento da prova, né? É sempre assim, não adianta, né? Algumas coisas não mudam. Então, até esse ponto aqui, quero que fique bem claro para ti. Eletrônica estuda como manipula energia elétrica. A energia elétrica ela é ofertada para ti de diferentes formas. Energia através de uma bateria de carro, 12 volts contínuo, uma pilha, 1,5 contínuo, a tomada da tua casa, 311 senoidal, 60 Hz. Ela é ofertada para ti nesse formato. Mas tu tem demandas, tu tem as tuas cargas, tu tem o teu telefone, tu tem a lâmpada LED, tu tem, sei lá, um motor dentro de casa, né? E cada uma dessas cargas, elas exigem que a energia elétrica esteja própria para ela. Eu não posso ligar direto meu telefone na tomada, porque meu telefone não suporta 311 alternado. Então eu tenho que transformar esse 311 alternado naquilo que meu telefone suporta. E quem faz essa transformação é um circuito eletrônico. No caso dele, o carregador. Show, beleza. Esse que é o contexto geral da eletrônica, tá? Geral, beleza? E a nossa disciplina, ela está inserida dentro desse contexto. Ela é mais uma coisinha ali dentro. Beleza. Então, a gente está falando em manipular energia elétrica. Só que manipular energia elétrica implica que a gente tem que manipular tensão e corrente. Basicamente é isso. Manipular energia elétrica é eu conseguir alterar e controlar tensão e corrente. Eu sintetizar um gráfico de tensão e de corrente que eu quiser. Isso significa manipular energia elétrica. Então, por exemplo, aquilo que vocês já viram em eletrônica 1, um retificador. Um retificador transforma DCA em CC.
Tu está manipulando, tu está transformando CA em CC. Tu tinha um sistema alternado e tu transformou num sistema contínuo. Então, tu manipulou o sinal de tensão. Tu manipulou o gráfico da tensão, transformou um gráfico em outro. Tu manipulou tensão, certo? Então, tu transformou energia CA em energia CC. Isso é o mais básico de um circuito eletrônico. É um retificador, que tu usa um diodo e tu já transformou CA em CC. Simples assim, tá? Então, quando eu falo em manipular energia, é isso aqui, é manipular tensão ou corrente. E aí é muito importante que a gente entenda o que é a tensão e o que é a corrente elétrica. Elas não são coisas desassociadas, certo? Elas são coisas juntas. E alguém saberia me dizer uma definição aí de tensão elétrica e corrente elétrica? Alguém tem essa? Alguém abriria a palavra aí para falar? Ah, alguém manda? Não, ninguém? Eu falo? Vou ter que começar a chamar aleatoriamente, que nem dizia um professor meu, aleatoriamente, eu vou chamar o fulano. Não? Eu acredito que vocês já escutaram algumas definições, né? Tanto em física, quanto até para vocês mesmos. Eu acho bastante importante, assim, vocês irem trabalhando com essas analogias para vocês mesmos, tá? Para tentar entender conceitos mais complexos com analogias que sirvam para vocês, tá? Uma que serve para bastante gente, que serve para bastante gente nesse contexto de tensão e corrente, é aquilo que a corrente é o movimento do elétron. Tá? É o elétron fluindo no meio. É o elétron circulando no meio. Isso é a corrente elétrica, tá? Quando tu tem um elétron fluindo, uma gama de elétrons fluindo no meio, circulando, indo de um ponto para o outro, se movimentando, tu tem corrente elétrica. Isso é corrente, é o elétron fluindo, andando no meio, circulando, indo de um ponto para o outro, fechando um círculo, tá? Isso é corrente elétrica. O elétron fluindo no meio, certo? Ele vai fluir no meio. Isso é corrente. E por que esse elétron está fluindo? Por que existe essa corrente elétrica? Porque alguém empurrou ele. Porque alguém forçou ele a circular. E quem fez ele circular é a tensão elétrica. A tensão é aquela força que está empurrando o elétron para ele se movimentar. E esse movimento a gente dá um nome de corrente elétrica. E a força que gerou esse movimento a gente chama de tensão. Então a corrente é como se fosse um objeto se movimentando em qualquer meio. E a força que está pondo esse objeto em movimento é a tensão elétrica. Então é que nem tu empurrando a mesa dentro de casa. O ato da mesa se movimentar é a corrente elétrica. A força que tu está exercendo na mesa é a tensão elétrica. Então, para existir uma corrente, tu tem que ter alguma tensão elétrica que fez essa corrente existir. E se tu tem uma tensão elétrica e tu gerou um deslocamento de elétrons, então tu tem uma corrente elétrica. Pode acontecer de eu ter tensão e não ter corrente? Pode. Se tu empurrar a parede da tua casa, tu está exercendo força, mas não está exercendo movimento. Então tu tem tensão, mas não tem corrente. Certo? Então, pensa nisso. A corrente é o movimento. É algo se mexendo. É os elétrons se mexendo. E quem pôs esses carinhas em movimento é a tensão. É como se fosse a força que empurrou eles. É uma definição bem simplória, mas para mim funcionou. Quem sabe funcione para vocês, tá? Uma analogia dentro desse contexto é comparar a corrente elétrica com a água fluindo em dutos. Né? A água fluindo por um cano é como se fossem os elétrons se movimentando por um condutor. Então, o movimento dessa água é a corrente elétrica. Certo? A água está fluindo, a corrente elétrica está fluindo. É a mesma coisa. É igual, só que diferente, mas é igual. Certo? E o que pôs essa água em movimento? Ué, a diferença de altura, né? E isso é como se fosse a tua tensão elétrica. Tá bom? Bem resumidamente, é mais ou menos isso. Então, a corrente é um movimento e quem gerou esse movimento é a tensão. Tá? Mais ou menos? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos.
Se não está entendendo, se está achando confuso, fala, tá? Tem que falar, senão eu vou continuar falando aqui. Certo? Beleza. Então, corrente, movimento. Quem gerou esse movimento? A tensão. Então, a tensão é a força que gera o movimento. Eu vou gerar sempre o mesmo movimento para a mesma força? Não, né? Eu acabei de falar que se tu empurrar a tua parede, a parede não vai andar. Mas se tu empurrar a tua cadeira, ela vai andar. Né? Então, não depende só da força que tu aplica. A corrente elétrica não depende só da força que tu aplica. A corrente elétrica não depende só da tensão. Depende da resistência, ou melhor, da impedância do meio. Qual que é a resistência da parede? Pô, é uma resistência extremamente grande. Tu pode empurrar ela que tu não vai botar ela em movimento. Então, ela tem uma resistência ao movimento muito grande. E quando a gente fala em eletricidade, se eu aplico uma tensão muito grande, que é a força, e não gera corrente, eu estou dizendo que aquele meio que eu estou tentando gerar corrente tem uma resistência muito grande. Uma resistência elétrica, mas uma resistência muito grande. Resistência a quê? Resistência ao movimento dos elétrons. É muito difícil eu fazer elétron se movimentar naquele meio, então ele tem uma resistência grande. Ah, não, é muito fácil eu fazer o elétron se movimentar. Ah, então ele tem uma resistência muito baixa. Tá? Então, a resistência do meio, que é o caso específico de uma impedância, a impedância é o que ele impede o elétron de se movimentar, que é a mesma coisa, tá? A resistência é um caso específico da impedância, mas a impedância é o quanto que aquele meio, quanto que aquele dispositivo, ele impede a circulação de corrente. Eu aplico uma tensão maior, eu aplico uma força maior, não tem corrente. Tá, a impedância desse cara é grande, ele está impedindo que os elétrons se movimentem. Mas se for o contrário, apliquei uma força bem pequenininha e já existiu corrente. Apliquei uma tensão bem pequenininha e já existiu corrente, quer dizer que a impedância desse meio é muito baixa. Porque ele não impede a circulação de corrente. Então, tu tem corrente circulando para qualquer valor de tensão. Tá? Essa relação entre tensão e corrente, o quanto que vai existir de corrente para um dado valor de tensão, a relação entre essas duas, ele foi observado por Ohm já, tá? E daí foi equacionado, porque quanto maior a tensão, maior a corrente no meio. Ele observou isso, quanto mais força eu aplico, mais movimento de elétron eu tenho. Só que o valor absoluto depende da impedância do meio. Se a impedância do meio é muito alta, eu vou ter pouca corrente. Aumenta a tensão, aumenta a corrente, mas vai continuar pouca. Ah, mas se a impedância do meio é baixa, a impedância no meio é muito baixinha, quer dizer que ele não impede a circulação de elétrons. Aplica uma tensão, tem uma corrente alta, porque a impedância é baixa. Aumenta a tensão, aumenta a corrente. Alta, porque a impedância é baixa. Então ele fez isso com diferentes instrumentos lá, diferentes materiais, e chegou à conclusão lá que é a lei de Ohm, né? Então a lei de Ohm do que V igual a RI é uma consequência da observação disso. Quanto maior a tensão, maior a corrente. Só que depende do meio. Se o meio tem uma impedância alta, a corrente é baixa. Se o meio tem uma impedância baixa, a corrente é alta. Então a questão aqui que eu quero chegar é que dependendo da impedância do meio, tu consegue controlar o valor de corrente que circula ali. Porque se a impedância é alta, a corrente diminui. Se a impedância é baixa, ele impede pouco. Então tem alta corrente. Ou dá para pensar com resistência também, né? Se a resistência é alta, tu tem baixa corrente. Se a resistência é baixa, tu tem alta corrente. Tá? A ideia é basicamente essa, que tu controla o quanto que passa de corrente num certo meio, num certo ramo do teu circuito, manipulando a impedância daquele meio. Então aí que vem, por exemplo, o diodo. O diodo, ele tem uma impedância muito baixa num sentido de condução. Quando tu aplica a força para um lado, a impedância dele é muito baixa e existe corrente. Quando tu empurra
quando tu aplica a tensão para o outro lado, a impedância dele é muito alta. Daí não tem corrente. Isso que o diodo faz, conduz para um lado, não conduz para o outro. Certo? É como se fosse uma catraca. Gira para um lado e não gira para o outro. Tu pode aplicar força de um lado que não vai ir. Mas tu aplica a força do outro lado, ele vai facinho. É como se fosse uma catraca. Para quem entende de catraca, enfim. Tá. Entendido mais ou menos isso? Corrente é o movimento. Tensão é a força. A eletrônica vem para tu alterar a relação entre os dois. Tu altera a impedância do meio, tu altera a relação de tensão e corrente, logo, tu controla quanta corrente passa. Tu controla quanta tensão está sendo aplicada. Ou seja, tu está manipulando energia. Tu está manipulando a tensão, tu está manipulando a corrente. Ok? Mais ou menos. Vamos adiante, então. E fazendo esse paralelo aí, né, digamos, essa analogia aí de corrente elétrica com a água fluindo num cano, né, então, quando tu controla a impedância do meio, né, por exemplo, assim, esse meio aqui tá com elétrons circulando, então tu tem uma certa corrente elétrica estabelecida aqui, devido a uma tensão elétrica, uma tensão empurrou esses carinhas, então esses carinhas andaram, então estabeleceu uma corrente elétrica. E a gente disse que é semelhante à água aqui, fluindo no... Se eu conseguir escrever, a água fluindo aqui nesse duto, por exemplo, né? Tem uma água fluindo, é semelhante a tu ter uma corrente elétrica estabelecida nesse meio aqui, tá? E daí isso que eu estava dizendo para vocês antes, que tu manipular a energia elétrica é tu controlar o quanto que flui de elétrons aqui, que é a mesma coisa que tu dizer assim, o quanto que vai passar de água nesse eletroduto. E em hidráulica, como que tu controla isso? Basicamente através de registros, né? Torneirinha lá, através de uma torneira, tu controla quanta água vai passar aqui. Ou seja, tu controla o fluxo de água que tu tem nesse duto. Em elétrica, tu tem algo semelhante. Em eletrônica, tu tem algo semelhante. Que tu controla o quanto que vai passar de corrente aqui através de um registro, através de uma torneira. E em eletrônica, para nós, isso são chaves, tá? São chaves, são dispositivos que tu consegue controlar se tem corrente ou não. Já está controlando, já está manipulando. Isso aqui é um interruptor, tá? É o dispositivo mais simples que tem para te fazer, é o dispositivo mais simples que tu tem para fazer a manipulação da impedância desse meio. Se tu tá com essa chave aberta, tu tem uma alta impedância entre os dois pontos, não consegue conduzir, não interessa o valor dessa tensão aqui da tua bateria, não vai existir corrente. Ah, não, mas agora eu fechei. É como se eu tivesse aberto a torneira. Fechei o contato aqui. Ah, beleza, agora tem um caminho, essa corrente vai fluir, porque eu estou aplicando uma tensão, né? Eu estou aplicando uma tensão, eu estou empurrando os elétrons, então ele está circulando. Isso aqui é o mais simples, né? Tem ou não tem corrente, é um controle. É o controle mais simples que tu tem. Que é como se fosse a tua torneira aqui completamente fechada ou completamente aberta. Mas só isso não é um controle de fato, assim, eu não estou manipulando a energia elétrica, eu estou só dizendo, tem ou não tem. É só um tipo mais primordial ali de controle. Mas como é que eu faço um controle no meio termo ali? Agora eu quero botar 10%, agora eu quero botar 20%. Quero deixar quase todo aberto, quero deixar quase todo fechado, deixando passar bem pouquinho. Né? Quero que a corrente aqui fique bem baixinha. Como é que eu faço isso? Por exemplo, um dimmer, né? Por exemplo, o chuveiro de vocês lá, que tu gira o negocinho, tem mais energia, esquentou mais. Tu gira para o outro lado, tem menos energia, esquentou menos. Não é uma chave que abriu e fechou. Tu tem um controle ali sobre a impedância do meio. E o primeiro elemento que foi capaz de fazer esse controle, como uma torneira é capaz de controlar a impedância do meio, o primeiro elemento que fez isso foi a válvula. E talvez vocês já ouviram falar desse cara aí, tá? Isso aí é como se fosse um bulbo, uma lâmpada, né? Como se fosse uma lampadinha, tem menores, tem maiores. Mas é um tubo de vácuo, onde ali dentro tem como se fosse um registro.
que tu aumenta ou diminui a impedância ali dentro. Que tu abre mais ou fecha mais a torneira. Tá? Que tu deixa passar mais corrente ou deixa passar menos corrente. Então, o primeiro dispositivo que fez isso foi a válvula. Que ele alterou a impedância do meio aqui e disse, vai ter mais corrente. Não, não vai ter tanta corrente assim, é eu que mando aqui, sabe? Então, foi o primeiro cara que conseguiu fazer uma manipulação da corrente elétrica, assim como tu manipula o fluxo de corrente num duto. O primeiro elemento foi a válvula, que veio aqui e conseguiu alterar a corrente que ia passar no meio através de um dispositivo, tá? E, claro, esse cara evoluiu, né? E depois dele vieram os transistores. E daí existe uma gama imensa de transistores. E o transistor, ele substituiu a válvula porque o transistor é feito a nível de silício. É um dispositivo sólido, ele não tem partes móveis, ele não tem um tubo de vácuo que pode quebrar, que nem uma lâmpada. Ele é feito a nível atômico. Então, tu cria camadas de semicondutores para tornar o meio mais condutivo ou menos condutivo, para alterar a impedância do meio. Tu usa um semicondutor exatamente por essa capacidade, porque tu pode pegar um semicondutor e deixar ele extremamente condutivo ou extremamente isolante. Um semicondutor tu é capaz de fazer isso, e o semicondutor escolhido, no caso, foi o silício. Então, alterando a dopagem, tá? Isso aí é assunto de dispositivos 1, e a gente vai comentar mais adiante sobre isso de novo. Alterando a dopagem de junções de semicondutor, tu altera a impedância do meio, assim como o registro da tua torneira faz. Se tu fecha mais, ficou muito difícil de passar corrente. Se tu abre mais, fica muito fácil de passar corrente. Então, quem substituiu a válvula nessa função foi o transistor. E mais adiante a gente vai conversar um pouco mais sobre a estrutura dele e como que ele funciona, tá? E daí, quando tu trocou um pelo outro, tu teve evoluções bem notórias, né? Então, por exemplo, aqui tem um amplificadorzinho valvulado aqui na esquerda, que era um amplificador de áudio, e aqui na direita um amplificador com transistores. Tu conseguiu miniaturizar, tu deixou o circuito mais robusto, tu deixou ele mais barato, certo? Então, através dessa evolução, hoje tu não vê mais sistemas valvulados. É muito difícil de tu acionar uma válvula, de tu dizer se ela vai conduzir mais ou menos. Com transistor já é bem mais fácil. Então, essa evolução aí foi um grande marco na evolução da eletrônica, porque através dessas porcariazinhas aqui, tu consegue manipular a energia elétrica de um jeito que tu não conseguia antes, de um jeito muito mais fácil, de um jeito muito mais robusto, muito mais rápido, né? E daí, conforme tu foi evoluindo o transistor, hoje tu tem centenas de milhares de transistores dentro de um microprocessador. Tá certo que lá eles estão operando só em on-off, eles não estão operando como amplificadores de fato. Mas tudo bem, tá certo? Eu vou deixar linkado aqui, ó, um vídeo bem interessante sobre essa evolução, tá? Deem uma olhadinha nesse vídeo, é um vídeo curto. Deem uma olhadinha depois, vai ficar o link no PDF para vocês, tá bom? Nenhuma dúvida até aí, gente? Estamos suave? O que eu estava dizendo antes para vocês, então? Esse cara aqui, ele é um semicondutor, tá? Dentro dele, tu tem um chip de silício. Dentro desse carinha aqui, se tu abrir um transistor, que nem essa imagem aqui, tu vai ter um quadradinho ali dentro que parece um pedacinho de vidro. É um quadradinho que parece um pedacinho de vidro, daí desse quadradinho vai estar saindo 3 fiozinhos que vai ligar nos terminais externos. Esse quadradinho de vidro, na real, não é um quadradinho de vidro. É um quadradinho de silício, onde foi construído o transistor em cima desse silício. Como é feito isso? É como se fosse um processo de serigrafia. Vocês estão vendo aqui esse disco, ó. Esse disco aqui é um disco de silício, onde já foi serigrafado em cima dele inúmeros transistores. Tá? Então aqui um zoom nesse mesmo disco, certo? Onde cada quadradinho desses aqui, ó, é um circuitinho. Ou é um transistor só, ou é uma rede de transistores, onde por exemplo, pode ser um regulador de tensão, pode ser, enfim, um circuito já on-board. Aqui dentro tu tem inúmeros transistores, ou só um, ou alguns transistores, dentro de cada quadradinho desses aqui.
E daí foi o que eu falei, como é que constrói isso aqui? É muito, muito semelhante ao processo de serigrafia. Quem é que já viu aquelas camisetas onde tu coloca o stencil, coloca a cor verde, tira o stencil, coloca o outro stencil, põe a cor vermelha, tira o stencil, coloca o outro stencil, daí coloca a cor azul. E daí quando tu olha, meu Deus, que bonita a imagem que tu formou colocando só as 3 cores. Já viram isso? Nunca viram como é que é feita as camisetas? Não? Enfim, tá. Acho que isso já nem é. Sim, já, beleza. Ninguém trabalha aí com isso? É uma renda extra aí, bem facinho de fazer. Então, o nome daquilo é o stencil, tá? Que tu faz uma serigrafia e vai botando um stencil para cada camada. E a mesma coisa tu faz aqui. Lembra lá em dispositivos 1 que tu falou, que tu ouviu falar sobre dopagem, dopar P, dopar N, né? Um semicondutor do tipo P, semicondutor do tipo N. É assim que é feito. Eles colocam uma máscara, dopa P. Tira aquela máscara, bota outra máscara, dopa N. Tira aquela máscara, bota outra máscara, oxida. Tira aquilo, bota outra, contatos metálicos, tá? Então é basicamente assim que é feito essas serigrafias de transistor, onde cada quadrinho desses aqui é um semicondutor, tá? Der um zoom mais aqui, não necessariamente essa imagem representa o que está aqui, mas se tu der mais um zoom aqui, tu vai chegar em estruturas semelhantes a essa, né? Onde isso que tu está vendo em amarelo aqui, ó, são contatos metálicos. É a última camada que eles colocam, são esses contatos metálicos em cima dos semicondutores. E para baixo, tu tá olhando de cima, né? Para baixo tu tem como se fossem piscinas P, N, P, lá, enfim, dependendo do que tu quer construir. Então olha aqui, ó, dando mais um zoom só num transistor, ó, aquilo que eu estava falando, ó, esses contatos amarelos aqui, ó, metal, tá? É o metal que vai puxar um fiozinho para os contatos externos, como estão aqui, ó, coletor, emissor, base, certo? E olha aqui embaixo, aqui, ó, por exemplo, ó, tudo isso que vocês estão vendo aqui por fora seria o coletor, por exemplo, do tipo N, o semicondutor tipo N. Esse quadradinho, não sei se vocês conseguem ver, mas tem como se fosse um quadradinho marcado, ó, tudo em volta aqui, ó, que pega o emissor e a base, ó. Esse quadradinho aqui é como se fosse uma piscina encravada. Dentro desse semicondutor do tipo N, tu tem uma piscina tipo P encravada ali. E daí dentro dessa piscina do tipo P, aqui, tu tem outro quadradinho aqui, ó, que pega só o E. É outra piscininha dentro daquela piscina, só que é uma piscina do tipo N. E daí tu faz um semicondutor do tipo N, aqui no coletor, todo esse piscinão grande. Dentro dele, um P, que é esse quadrado aqui. E dentro desse P, outro N. Tu fez um NPN. Isso aqui é um transistor, NPN. E daí tu coloca um contato metálico em cada uma delas para puxar terminais para fora. Se tu pegar um corte aqui em seção transversal, ele fica bem semelhante com o que está aqui, ó. Então, olha que o C, ele está em contato com todo esse N aqui, ó. Todo esse N. E daí, dentro desse N, tu tem esse carinha P aqui, ó. Que é esse quadrado maior que eu falei para vocês. E dentro desse quadrado maior, tu tem outra piscininha aqui, ó. Que seria só esse roxinho aqui, ó. N. Então, um transistor é bem mais perto disso aqui do que qualquer outra representação que vocês já viram, tá? Isso aqui é um transistor mais perto do real possível, assim, tá? Então, e como constrói essas layers aqui, é aquele processo que eu falei para vocês, tipo stencil, tá? Vai botando camadas, vai dopando, dopando e vai criando camada uma em cima da outra, fazendo tipo um sanduichinho. Beleza? Vou deixar aqui também outro link aqui de um zoom, um circuito integrado. Pode botar lá vezes 2, que eu acho que é o máximo do YouTube, tá? Porque é só um zoom pegando de uma imagem semelhante a essa até a estrutura mínima lá de um transistor, tá? Dei uma olhadinha lá, bem interessante também. Beleza? Mais ou menos? Entenderam isso? Já tinham visto alguma coisa perto disso aí? Vamos olhar a goela enquanto vocês pensam se falam. Quem tá aí ainda, manda um queque aí no chat. Quem é que não desistiu ainda? Nice. Temos um na aula, então. Show de bola.
Vamos adiante, tá? Isso aqui, por que que eu foquei no transistor agora? Porque o transistor é o elemento principal da manipulação de energia elétrica. Porque através do controle da condutância ou da impedância, que é um é o oposto do outro, né? Através do controle da impedância ou da condutância desse elemento, eu consigo controlar o fluxo de elétrons. Então ele é como se fosse a torneira, que tu manipula o quanto de corrente que passa nele. E por consequência, tu vai manipular o quanto de tensão que fica em cima dele. Certo? Então esse é o elemento mínimo que a gente usa para o controle de energia elétrica, que usa para transformar a energia elétrica num formato no outro. Esse é o elemento. Tá? Por isso que eu estou falando um pouquinho mais sobre ele. E ele é o grande objeto de estudo da nossa disciplina. Tá? E daí, o que, que tem a ver isso? Por que, que eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui? Por causa do seguinte, esse dispositivo aqui, é ele que faz o controle da energia elétrica, como eu estava dizendo para vocês. Esse cara aqui, ele tem uma representação, né? Onde eu acredito que vocês já estão bem familiarizados com a representação simbólica desse dispositivo, que é um dispositivo de 3 terminais, certo? Alguém lembra o nome desses caras? Ah, eu já falei antes, né? Não tem graça fazer essa pergunta. É um dispositivo de 3 terminais, onde o que tu faz é controlar quanta corrente flui entre 2 terminais com base na corrente em outro terminal. Então, tu vai controlar quanta corrente flui do coletor para o emissor. É isso que ele faz, é para isso que ele serve. Ele vai controlar quanta corrente que desce aqui, ó. É isso que ele faz. A função dele é controlar quanta corrente flui nesse ramo aqui. Semelhante ao que tu faz aqui quando tu gira o registro aqui dessa torneira. Quando tu gira essa torneira, tu controla quanta água vai fluir aqui. Trazendo para a eletricidade, é como se aqui fosse o teu coletor. Ops. Como se aqui fosse teu coletor e aqui fosse teu emissor. Tu está controlando quanta corrente flui do coletor para o emissor. E essa corrente, por ser a corrente no coletor aqui, a corrente que entra nesse terminal, tá aqui, ó, o terminal de coletor, terminal de emissor, terminal de base. Essa corrente a gente chama corrente de coletor, tá? Então a função desse elemento é controlar essa corrente. Ah, vai ter mais corrente, vai ter menos corrente. Assim como tu faz lá na torneira, vai ter mais água, vai ter menos água. Tá vendo? Tu já tá manipulando a quantidade de energia que está fluindo. Através disso, tu já está manipulando a energia elétrica. Assim como a torneira manipula quanta água flui. Tá? E como que tu faz esse controle? Nesse caso específico desse dispositivo, tu controla o valor dessa corrente aqui, o valor quantificado dessa corrente aqui, através de uma corrente nesse terceiro pino, que é o chamado pino de base, ou terminal de base, que é a base desse dispositivo. Então, em função de quanta corrente tu injeta na base desse cara, ele vai deixar passar mais ou menos corrente. Ele vai abrir mais ou abrir menos a torneira. Essa que é a ideia. Então, essa corrente de base aqui é como se fosse tu regulando lá a torneira, né? Então, dependendo de quanta corrente tu coloca na base desse elemento, ele vai ter mais ou menos corrente circulando aqui. Tá, mas por que que isso é útil? Porque isso aqui é um controle, é um sinal. Isso aqui é numa amplitude muito baixa, é sinal. Essa aqui é potência. Essa aqui é na ordem de amperes. Essa aqui é na ordem de miliamperes. Então, tu tá manipulando, por exemplo, se tu vier aqui e botar o teu transistor aqui, ó, é assim ele, ó, do coletor para o emissor, tu tá manipulando a corrente que circula nesse ramo através de uma corrente que tu injeta nessa base. E vocês já viram lá em, em eletrônica que, na real, o transistor, né, agora fazendo uma representação simplificada do que seria o transistor, porque a gente viu como é que ele é na real antes, né? A gente tem que esse transistor aqui, na real, né, coletor, deixa eu desenhar ele de novo, coletor, sanduíche de semicondutor, basicamente isso aqui, né?
Por exemplo, deixa eu trocar de cor, só botar o terceiro terminal aqui, ó, e vamos trocar de cor. Base, emissor. Deixa eu pegar outra corzinha aqui e vamos continuar. Por exemplo, um NPN da vida aqui, ó, NPN, tá? O que está acontecendo aqui? Ó? O que está acontecendo aqui? Deixa eu chablau aqui, ó. Só clicar aqui. Ups. Tecnologia é difícil, tá, gente? Aqui, voltei. O que está acontecendo aqui? Foi o que eu desenhei aqui na esquerda para vocês, né? Tu vai controlar a corrente que flui aqui, ó, do coletor para o emissor. Tu vai controlar essa corrente aqui, ó. Mas o que está acontecendo aqui que tu está conseguindo controlar? O que tu está fazendo é que nesse meio ali, do coletor para o emissor, ó, esse pedacinho aqui, ó, tu controla a condutividade desse ponto até esse ponto aqui. Tu controla o quanto que esse sanduichinho aqui é capaz de conduzir. Lembra aquilo que eu falei, que se a impedância do meio é muito alta, ela impede muito a corrente. É tu empurrando a parede. Mas se a impedância do meio é muito baixa, a resistência do meio é muito baixa, ele anda. Ele não impede o movimento, é tu empurrando a cadeira. Impedância baixa, tu empurrando a cadeira, tem corrente. Impedância alta, tu empurrando a parede, não tem corrente. Tá? Então, através do controle da impedância desse semicondutor aqui, tu controla o quanto de corrente que vai descer, o quanto que vai se movimentar, basicamente. Então, tu controla quanto de corrente que vai descer aqui, controlando a impedância desse meio. Aí, como que tu controla a impedância desse meio? Bom, basicamente, através de uma injeção de corrente nesse terminal aqui. O que tu pode imaginar é o seguinte, não é assim, tá? Mas o que tu pode imaginar é o seguinte, conforme tu injeta uma corrente na base desse cara, tu começa a preencher esse canal aqui que existe de cima para baixo. Ah, injetei uma corrente tanto aqui na base. Opa, criei um canalzinho aqui, ó. Ah, então eu tenho um certo caminho para existir corrente. Aumentei a corrente aqui na base. Opa, tá fechando mais aqui, ó, fechando mais. Então aumentei o caminho que tem para passar corrente, então vai passar mais corrente. Então se eu aumentei a corrente de base, aumentou a corrente de coletor. Mas se eu aumentei mais ainda a corrente de base, até fechar tudo, opa, festa, pode cruzar a corrente que tu quiser agora aqui, aumentou mais ainda a corrente de coletor. Agora eu não consigo voltar o que eu queria mostrar para vocês. Mas e se eu não colocar corrente nenhuma aqui, ó? Se eu tirar essa corrente, não tem corrente nenhuma aqui. Opa, então eu tirei todo o caminho que tinha aqui no meio, agora não tem mais caminho para descer a corrente. Então não existe corrente no coletor. Então, controlando o valor da corrente que tu injeta na base desse cara, tu consegue controlar a corrente que flui do coletor para o emissor. Então, tu está alterando a impedância do meio. Então, tu está manipulando a corrente. Se eu aumentar e diminuir de uma forma senoidal, opa, eu estou sintetizando uma corrente senoidal. Se eu aumentar e diminuir de uma forma triangular, eu estou sintetizando uma forma de onda triangular. Então, eu posso sintetizar o que eu quiser. Eu estou manipulando, estou transformando energia elétrica através desse conceito. Certo? E daí vocês viram lá que eu aumento a corrente de base, aumento a corrente de coletor, beleza? E existe uma relação matemática entre os dois, que a corrente de coletor ela vai ser proporcional à corrente de base. E a proporcionalidade é chamada de beta, que é o ganho desse transistor, que é o quanto que aumenta a circulação de corrente do coletor para o emissor, o quanto que aumenta essa corrente em função do aumento na corrente de base. É uma equação que resume esse comportamento dentro de uma certa padrão de análise, tá? Mas o que fica mais importante aqui, na real, é o funcionamento. Tu tem por função, tu quer manipular a energia elétrica. Como é que eu manipulo a energia elétrica? Eu manipulo corrente e tensão. Como é que eu manipulo corrente? Alterando a impedância do meio. Como é que eu altero a impedância do meio? Utilizando um transistor. Porque daí eu posso controlar a condutância de um sanduíche NPN ou PNP através do número de portadores que eu injeto. Portadores nesse sentido aqui é elétrons, tá? Dependendo do número de portadores que eu injeto nessa junção, eu controlo a admitância desse canal. Opa, eu estou controlando a energia elétrica, então. Tá? E, dependendo de como que tu faz essa manipulação, tu
consegue sintetizar o que tu quiser. Claro que um transistor só lito puro, ele, capaz tu não consiga fazer. Tem que utilizar em circuitos eletrônicos. E os circuitos eletrônicos mais puros que tu usa para fazer isso são aqueles circuitos que tu viu em dispositivos 1. Polarização fixa, polarização por divisor de tensão, certo? Lembra disso? Base comum. Dependendo do circuito que tu usa, para colocar esse transistor a trabalhar como tu quer. Quero manipular a energia elétrica, beleza. Como que eu regulo essa corrente de base? Como que eu controlo o quanto que vai ficar a admitância desse transistor? Se vai ficar dentro do limite que eu quero. Como que eu faço isso? Através de circuitos de polarização, que tu começou a ver na última eletrônica. Ok? Meia boca? Não te perde. Eletrônica. Transformar energia elétrica. Manipular a energia elétrica. Transformar, que eu digo, de um formato em outro. Manipular ela. Ter o poder sobre a energia elétrica. Como que eu manipulo ela? Como que eu transformo ela de um formato em outro? Alterando a impedância do meio. Como que eu faço isso? Através de semicondutores. No caso específico aqui, transistores. Controlando uma pequena corrente num transistor, eu consigo manipular uma corrente elétrica maior. E dependendo de como que eu manipulo isso, eu sintetizo o que eu quero. Então, estou manipulando, eu estou transformando a energia elétrica de um formato em outro. Eu estou dizendo se passa mais ou não a minha vontade. Eu que digo quando passa. Eu que digo o formato que vai passar. Tudo isso controlando a admitância ou a condutância de um semicondutor. Ok? Até aqui a gente viu isso. Show. Para eu poder usar o transistor para fazer todo esse trabalho, para eu poder usar o transistor, para eu poder utilizar o transistor para manipular a energia elétrica, eu uso os circuitos de polarização. O que um circuito de polarização faz? Ele diz para o transistor, ó, tua impedância vai variar de tanto a tanto. Ele diz para o transistor, ó, tua corrente de base vai ser tanto. Ele que coloca o transistor pronto para trabalhar. Só o transistor sozinho não faz nada. Eu tenho que dizer para ele como que ele vai trabalhar. E o dizer para ele como que ele vai trabalhar significa polarizar. É chamado em eletrônica de polarizar. Eu vou polarizar um transistor para dizer para ele como que ele vai trabalhar. Para dizer como que essa impedância vai variar. Para dizer como que ele vai alterar os valores de corrente e tensão. E os circuitos de polarização, eles fazem uma coisa que vocês viram, que é o chamado, que colocam esse transistor num ponto chamado ponto quiescente. Ponto quiescente, que vocês viram lá em dispositivos 1, é o ponto de operação. É dizer para o transistor, ó, tu vai trabalhar nesse ponto aqui. E tu vai variar em torno desse ponto, não vai fazer outra coisa. Tu vai ter uma corrente máxima de tanto e uma tensão máxima de tanto. Como é que eu defino isso? Através de um circuito de polarização. Então, os circuitos lá, polarização fixa, enfim, aquele seguidor emissor, aquelas polarizações que tu viu, cada uma tem uma vantagem e uma desvantagem dependendo da aplicação. Elas têm características próprias, certo? E daí por isso que tu viu um monte. E por isso que tu aprendeu em dispositivos 1 como que tu calculava os resistores de polarização em função do ponto quiescente. Aqui, por exemplo... deixa eu ver, aí apareceu. Aqui, por exemplo, eu tenho o que seria um circuito mais simples, do mais simples, do mais simples, do mais simples, para fazer uma amplificação. Aqui está o transistor. Certo? Aqui está o transistor. Eu não vou entrar em detalhes agora, a gente vai ver isso aqui mais adiante. Aqui está um transistor. Isso aqui é um chamado circuito de polarização fixa. Tá? Tu tem o transistor, tu tem dois resistores, e colocou esse transistor num ponto de operação. Ignora esse capacitor e esse capacitor aqui, ó. Olha só para o transistor. Tu tem uma fonte de alimentação, da onde tu vai tirar a energia vai vir dessa fonte aqui, e tu vai jogar essa energia para um alto-falante, no formato que tu quiser. Então, por exemplo, aqui tu tem tensão CC.
que é a tensão da bateria, por exemplo, 12 volts. Mas aqui no alto-falante, tu quer o padrão de voz, né? Digamos, o cara tá falando, tem um padrão de voz, é mais ou menos isso aqui. E como que eu sei que é esse padrão? Porque é esse padrão que está vindo do microfone, por exemplo. Aqui é o microfone. Então, qual que é a função desse circuito? Ele pega esse padrão aqui, que está vindo do microfone com uma baixa energia, e ele vai drenar a energia dessa fonte aqui, ó, para fornecer para o alto-falante, seguindo o mesmo padrão. Então, tu está transformando a energia da fonte, que é essa aqui, nisso aqui. Tu está transformando, é eletrônica. Show de bola. Mas como que eu faço isso? O jeito que eu faço isso, eu tenho que definir para esse transistor qual que é o ponto de operação dele primeiro. Eu tenho que dizer para ele, ó, tu vai trabalhar nessa faixa aqui. E aí vem uma coisa que é muito importante, que é isso aqui, ó. Tu tinha definido, isso aqui é o conceito de tudo, tá, pessoal? Tu tinha aqui VCE e C. O que é isso aqui? Esse aqui, ó, esse do lado aqui, ó, pessoal, esse desenho aqui do lado, é o esquemático disso aqui, ó. Eu quero que tu preste atenção primeiro só dentro disso aqui, ó, dentro do pontilhado. Só dentro do pontilhado. Ignora o que tem em volta. Lá em dispositivos 1, tu aprendeu a definir qual que é a tensão entre esses dois pontos. Tu aprendeu a calcular o resistor de coletor e o resistor de base para colocar a tensão entre esses dois pontos num determinado valor e a corrente que passa aqui no outro valor, tá? A corrente de coletor. E tu chamou esses dois pontos de corrente de coletor quiescente e VCE quiescente. Então a tensão entre esses dois terminais é definido por ti e a corrente que desce aqui também é definida por ti. Lá em dispositivos 1, tu aprendeu a calcular o valor desses dois resistores para obedecer esses dois valores aqui de tensão e corrente. O que tu fez foi estabelecer um gráfico de corrente de coletor e tensão VCE, um ponto. E tu chamou aquele ponto de ponto quiescente. Era ponto quiescente que vocês chamavam, né? Ponto de operação, ponto quiescente, era isso que vocês chamavam? Sim, não, não lembro, talvez era. Bom, vamos lá. Tu definiu um ponto quiescente, tá? E daí tinha a figura lá da tal chamada reta de carga, e o caralho a quatro aqui, patabim, padabum, tarará. Tu definiu o ponto de operação como sendo isso aqui. Tu disse, vai existir essa corrente, vai existir essa tensão. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai botar uma perturbação nesse ponto quiescente. O ponto está paradinho aqui. Lá em dispositivos 1, tu calculou o resistor RB e resistor RC para definir esse ponto. O que tu vai vir aqui agora? Tu vai dar um peteleco nesse ponto aqui. Como se tu chegasse lá e desse um tuque nele. O que ele vai fazer? Ele vai oscilar em torno desse ponto quiescente aqui. Ele vai dar uma oscilada em torno do ponto quiescente. Ele vai ficar variando aqui em torno desse ponto quiescente. O que é esse peteleco que eu falei? É o sinal que tu vai entrar aqui na entrada. Esse peteleco aqui, ó, na entrada, que vem, por exemplo, de um microfone, ele vai oscilar esse ponto quiescente. E essa oscilação no ponto quiescente vai resultar em variações aqui, ó, no eixo de baixo, ó, se ele sobe e desce, ele oscila em torno do ponto quiescente aqui. Então vai gerar oscilações no VCE. O VCE está aqui nesse ponto, ó, coletor, emissor, o VCE está aqui nesse ponto. E essa oscilação que vai aparecer aqui, opa, vai sair lá para o teu alto-falante. Tu vai coletar essa oscilação para o alto-falante através desse capacitor. Então, esse aqui é o princípio de uma amplificação. É o circuito mais básico da amplificação. Aqui no meio, através de uma polarização fixa, tu definiu o ponto quiescente. Tá nesse ponto aqui. Show, tá nesse ponto. Ele tá paradinho ali. O que acontece se agora eu venho aqui e coloco um microfone ou a captação de áudio de uma guitarra, enfim, coloco uma variação no sinal. Vou ter uma variaçãozinha aqui, ó, uma variaçãozinha entrando aqui na base, ó. Ela tá entrando aqui. Isso aqui é como se tu fosse lá naquele ponto quiescente. Quem sabe o que é quiescente? Quiescente, se eu não me engano, é parado, tranquilo. Ele tá paradinho ali. Ele tá parado aquele ponto quiescente. E agora tu colocou essa perturbação na base. O que essa perturbação da fase vai fazer? Vai dar uma sacudida naquele ponto. E essa variação do ponto vai acontecer uma variação aqui embaixo, ó.
porque o ponto vai subir e descer na reta de carga. Então, a coordenada x dele aqui, ó, vai oscilar. E essa oscilação na coordenada x aqui, ó, é a oscilação de tensão nesse nó. E a oscilação de tensão nesse nó eu jogo para o alto-falante. Porque essa oscilação aqui é exatamente proporcional à oscilação que tu botou na entrada. Tá, mas daí qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Por que eu não pego da entrada aqui direto lá no alto-falante? Porque essa oscilação que aparece aqui, que eu jogo no alto-falante, ele está vindo da fonte de alimentação, ó. Ele está vindo da fonte de alimentação. Então a energia está vindo daqui, ó, e não daqui. Então tu está puxando uma energia da bateria, ou do módulo, ou enfim. Daí tu consegue fornecer uma energia muito maior para a tua saída. E essa energia que tu está fornecendo aqui é um retrato dessa oscilação que tu botou no ponto de entrada. Tá? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas esse de contexto geral. O que é importante? E daí? Beleza, isso é um amplificador. Isso é um amplificador. Ele joga a tensão da bateria na saída conforme uma perturbação que tu coloca na entrada. Excelente. Então eu preciso polarizar o meu transistor para botar ele num ponto quiescente. E depois eu tenho que botar uma perturbação para ele gerar essa perturbação na saída, que na real é o ponto quiescente oscilando. Ok, tranquilo. Tranquilo não, mas é mais ou menos isso. Só que daí, esse é o princípio de funcionamento. E o que a gente está interessado em responder aqui? Por que isso aqui é o objeto da nossa disciplina? É estudar esse circuito aí. E o que a gente está interessado em responder? A gente quer saber, tá, mas o quanto que amplificou? Isso aqui, ó, na entrada, ele tem uma certa amplitude. Se tu botar o osciloscópio no captador da tua guitarra, tu vai ver uma certa amplitude. Baixinha, mas vai ter uma certa amplitude. Tu joga no amplificador, tu tem essa amplitude amplificada. Tu aumentou a amplitude, tu fez uma amplificação. E essa relação de amplitude de entrada e de saída, a gente chama de ganho. Ah, o teu amplificador tem um certo ganho. E eu estou interessado em saber, aqui a gente chama de ganho AV, porque é ganho de tensão. Eu estou interessado em quantificar isso. Quanto que é esse ganho? Ele depende do quê? Ele depende do transistor? Depende desses resistores aqui? Matematicamente, quanto que vale o ganho desse circuito? Olhei para o circuito, sei calcular o ganho? Isso aí tu tem que aprender aqui nessa disciplina. A gente vai olhar um circuito, seja esse de polarização fixa ou outro, e tu vai aprender a calcular o ganho. Calcular matematicamente o ganho. Quanto que ele vai amplificar? Vai amplificar 100 vezes? 20 vezes? Não sei, depende dos valores da RB, RC, depende do transistor. Tá, mas qual que é a equação? A gente vai achar a equação. E não só para polarização fixa, para qualquer polarização. Outra coisa que a gente está interessado em responder aqui, qual que é a corrente que o meu amplificador drena do captador? Essa corrente de entrada aqui. Isso aqui são as impedâncias que a gente chama, impedância de entrada, impedância de saída do meu amplificador. Qual que é a impedância de entrada? Qual que é a corrente que ele vai drenar? Qual que é a corrente máxima que ele consegue fornecer? Isso aqui são as impedâncias. Outra coisa que a gente está interessado em responder, dependendo da frequência do sinal de entrada, se é um agudo, se é um grave, se é uma frequência maior, se é uma frequência menor, o ganho muda ou o ganho permanece igual? Isso aí é uma resposta em frequência. A gente está interessado também em achar resposta em frequência de circuitos amplificadores. Então, a disciplina inteira é basicamente calcular o ganho, impedância de entrada, impedância de saída e resposta em frequência de amplificadores. Só que esses amplificadores a gente chama de amplificadores de sinal, porque os sinais envolvidos aqui são amplificadores, são sinais de baixa amplitude. Tá? Então, o enfoque dessa disciplina é basicamente esse. Tu vai pegar um circuito amplificador que já está polarizado e vai estudar como que ele se comporta agora se eu botar aquela perturbação no ponto quiescente. Se eu botar ele para funcionar de verdade. Botei esse amplificador para funcionar. Qual que é o ganho? Qual que é a frequência de corte? Qual que é a impedância de entrada? Qual que é a impedância de saída? É basicamente isso que a gente vai fazer. Analisar matematicamente esses circuitos amplificadores para responder essas perguntas. Achar uma equação para cada uma dessas coisas. Tá? E, resumindo isso, é basicamente circuitos elétricos. Circuito Zoom. Basicamente, circuito Zoom que a gente vai aplicar as ferramentas de circuito Zoom na análise de amplificadores de pequenos sinais. Ok?
Deixei mais uns vídeos aqui linkados para tentar dar um gostinho mais sobre o que é visto na disciplina, tá? Então, esse é o objetivo da nossa disciplina, tá? Encontrar a resposta dessas coisas aqui. Encontrar essas respostas. A gente vai voltar um pouco mais sobre isso, de ponto quiescente e tal, quando a gente começar a modelar os nossos circuitos, tá? Mas por hora eu acho que é o suficiente. Então presta atenção que o que a gente está fazendo aqui? A gente está transformando a energia da bateria naquele sinal de saída amplificado e a gente está interessado em responder essas perguntas. E no como que vai se dividir a disciplina agora, tá? A gente quer chegar nisso aqui. Mas como que está se dividindo a disciplina? Então, claro, essa primeira parte da introdução, tá bom? Que é tentar, eu quero que fique claro para vocês, a eletrônica, que é manipular energia, tá? E o que a nossa disciplina vai ver. Depois a gente vai, digamos, para o grande cerne da disciplina, que é a maior parte da disciplina, que é a análise de pequenos sinais de amplificadores, que é tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Então a gente vai começar numa parte de modelagem de circuitos para tentar achar os modelos. Daí, em cima desses modelos, a gente vai aplicar todas as ferramentas de circuito zoom que vocês já viram lá, malhas, nós, e vamos aplicar para achar aquelas respostas, que é o ganho, impedância, parari. E depois, influência, se eu aumento a carga, diminuo a carga, se eu vario a frequência de entrada, o que acontece, tá? E vamos trabalhar com bastante simulação nessa etapa aqui, que é a maior parte da disciplina em si, tá? A gente vai ficar muito tempo aqui. Depois, dependendo, a gente vai para as outras partes secundárias, que daí é a parte de análise de grandes sinais, que a parte de pequenos sinais é essa parte maior aqui, mais chatinha. Depois vem o de grandes sinais, aí são as classes de amplificador, amplificador A, B, AB, qual que é a diferença, como é que um funciona, por que um foi criado, enfim, né, vamos tentar olhar um pouquinho sobre isso, bem superficial. A parte de reguladores de tensão é uma coisa que eu quero ver se eu consigo trazer para vocês. Reguladores de tensão, quem é familiarizado com a eletrônica, são as famílias 78 e 79, né, 7805, 7815, reguladores de tensão, que eles servem para estabilizar um valor de tensão, como aquilo que eu falei no início, eletrônica é para manipular energia. Então, regulador de tensão regula o valor de tensão, está manipulando energia. E com base nesse conceito de reguladores de tensão, vamos falar um pouquinho de fontes lineares, tá? Uma fonte linear, o que é uma diferença? O que é uma fonte linear? Para que ela serve? Como que eu posso projetar? Tá bom? Que a função primordial de uma fonte linear é transformar CA em CC. Mas isso tudo tem que ter um controle, tem que ter um projeto, tem que ter, enfim, tá? Um estudo sobre fontes lineares também, tá? Vamos ver se a gente consegue abordar todos esses grandes conteúdos aqui na nossa disciplina, tá bom? Mas, de longe, essa parte de pequenos sinais é o grande cerne da disciplina, tá? São o maior número de unidades lá no plano de ensino. Beleza, para conseguir vencer, digamos, esses grandes conteúdos aí, eu vou me basear basicamente nas referências bibliográficas de vocês. E acho que vocês já tiveram bastante contato com essas referências aqui, que é o Nachelski, né, ou o Boyleston. Ele tem uma parte muito boa, mas eu não acho ele muito didático, tá? Não sei se vocês gostam dele, mas tudo bem. O Malvino tem algumas coisas mais interessantes e o Bogart, que eu acho que esse aqui é o mais didático de todos eles, tá? Esse terceiro aqui eu acho que é o mais didático dos três que eu tô trazendo aqui. Tu fica livre aí para escolher, eu vou tentar sempre trazer em que unidade do livro, que tal, que a gente tá vendo, tá? Mas tu fica livre para tentar escolher qualquer um para servir de livro-texto, tá? Porque as aulas, assim, pessoal, como é que é as aulas? Vai ser esses slides e tal, eu vou usar os slides como base, como se fosse o quadro, tá? A gente vai trabalhar em cima do slide, mas vai ter muito pouco texto nos meus slides. Vai ser mais nós fazendo conta, mais eu conversando sobre os assuntos, do que botando texto nos slides. Então, se tu for estudar só pelos slides, começa a ficar meio ruim, porque tu perde a parte de teoria, de contexto, de justificativa, que é o que faz tu entender o que tu tá calculando de verdade. Então, esses aqui vão servir de livro-texto para ti, tá? A leitura, onde vai estar ali para ti a parte teórica e a parte de justificativa do que a gente está fazendo, tá certo? Usem livro, tá? Eu não sei se vocês têm costume de usar livro, eu tô vendo nos últimos anos que
geralmente tem um na turma que usa livro, tá? Mas tem que usar, porque toda essa conversa que eu tenho com vocês, isso tá lá, eu não escrevi em lugar nenhum para tu ler depois. Então tá escrito lá, tá compilado, eu compilo quando eu largo para vocês, dou o meu enfoque, mas tá tudo lá escritinho, bonitinho. Tá? Ninguém usa livro, né? Eu acho que eu vou só botar o livro lá para vocês e azar. Aqui tem uma distribuição bem simplória de como que é as aulas, como que seriam os assuntos das nossas próximas aulas, mas não se agarrem muito aqui não, tá? E nem aquela que eu botei no plano de ensino. A gente vai indo mais ou menos como é o entendimento, como vocês vão entendendo e fazendo exercícios e simulações, então não se agarrem muito nessa programação aqui, mas é mais ou menos para ter uma ideia de como que vai ser a evolução dos assuntos, tá bom? E como que vai funcionar? Tá, nossas aulas vão ser síncronas, eu vou gravar todas elas e vou disponibilizar o link para vocês assistirem depois. Então, o link do Meet eu já passei para vocês, e depois da aula eu sempre vou botar o material em PDF lá no Moodle, e o link para a aula também, que eu vou subir no YouTube, vai ficar o link lá para vocês acessarem depois. Usem o grupo, tá, para tirar dúvida, para me chamar, enfim, pode chamar no privado também, não garanto que eu vá responder na hora, mas vamos utilizar o WhatsApp para marcar, a gente pode marcar aulas de dúvidas, né? Então, tá com uma dúvida num exercício, numa simulação, a gente pode marcar um horário extra aula aí, e entrar no link da aula e tirar dúvida sem problema nenhum, tá bom? Então, Moodle, link da aula, o que mais? A gente vai trabalhar bastante com LT Spice, muito, tá? Esse aqui vai ser o nosso software de simulação. Quem não tem ainda, quem não trabalhou, baixa lá, ele é um tanto quanto intuitivo, a gente vai fazer simulações do zero na aula para vocês pegarem um pouco do jeito, tá? Então, a gente vai gastar algumas horas aí usando esse LT Spice. Então, baixem ele é livre, dá um Google aí que tu vai achar o link da última versão. E também eu botei aqui o Excel, mas pode ser o programa matemático que vocês quiserem, MATLAB, MATCAD, que é um legal, enfim, porque a gente vai fazer muitas rotinas de análise. Então, tu vai ter vários circuitos e a gente tem que analisar todos esses circuitos, que é calcular aquele monte de coisa que a gente comentou antes. Então, a gente vai criar algumas rotinas de cálculo. Então, usem o que vocês estiverem mais familiarizado, não vou estabelecer qual que tem que ser, mas eu coloquei aqui só para lembrar de falar para vocês, tá bom? Então, instalem o LT Spice e tem alguma ferramenta matemática aí para fazer os trabalhos depois. Falando nisso, né, já que eu falei de trabalhos, a avaliação não vai ser por prova, tá? Vão ser basicamente trabalhos, listas, simulações, rotinas. Talvez eu peça para gravar algum vídeo resolvendo algum exemplo, tá? Explicando alguma simulação. Então, vai ser basicamente trabalhinhos, tá? Trabalhos escritos com as rotinas e as simulações, e bem provavelmente alguns vídeos aí de vocês explicando, ou quem sabe eu mude, coloque presencial essa apresentação também, tá? Apresentação de trabalhos. Esse é o sistema avaliativo da disciplina, tá? Não vai ter prova. Quem não pegar a média, daí a gente conversa no final do semestre para fazer algum trabalho aí, como recuperar a nota, tá bom? As aulas, então, quartas e quintas, hoje das 8h30 às 10h30, e amanhã de tarde, no primeiro horário, acabando com a minha SEST aqui, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, essa é a metodologia, tá bom, pessoal? Alguma dúvida da metodologia? Algum comentário, alguma sugestão? Não? Nem? Safe do Brave? Então, tá bom. Então, é o seguinte, como eu tinha comentado antes para vocês, essa aula é basicamente para tentar introduzir vocês e relembrar vocês de alguns conceitos, tá? De forma mais ampla, que é a eletrônica em si, tá? Eu tentei trazer um cenário amplo da eletrônica, porque a nossa disciplina, ela está inserida dentro da eletrônica, ela é mais um fiozinho lá dentro da eletrônica, tá? Então, qual que é a função da eletrônica, o conceito geral da eletrônica? Daí, dentro desse conceito geral, que é manipular e transformar energia, existem os chamados amplificadores de pequenos sinais, tá? E esses amplificadores de pequenos sinais que a gente vai estudar.
E o que a gente quer estudando esses caras? A gente quer achar aquele monte de resposta lá que eu falei, quanto que ele amplifica, qual que é a influência da frequência, quanta corrente que ele drena, qual a impedância de saída, qual a impedância de entrada, tá? Qual a influência da carga que eu penduro nele. Então, a gente quer achar essas respostas para os amplificadores de pequenos sinais. Então, a gente vai aplicar uma metodologia de análise, a gente vai desenvolver essa metodologia junto e vamos aplicar ela para diferentes amplificadores e achar essas respostas. É basicamente isso a disciplina, tá? Então, tentei afunilar ali, saindo do conceito de eletrônica geral até o que a gente vai ver nessa disciplina, tá? Isso é bem importante, tá? Não te perde no que a gente está fazendo, porque é ela que vai dar digamos, o sentido para aquele monte de conta que a gente vai estar vendo, tá? Daí eu falei para vocês que o protagonista de tudo isso é o transistor, e ele que vai ser o protagonista da nossa disciplina, a gente vai falar bastante sobre ele, como usa ele, simular, enfim. Falei um pouquinho de como que é a metodologia da disciplina, então não te perde nisso, né? Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, vamos conversando, vamos ajustando isso. E falei um pouco da bibliografia aí, como que vai ser as nossas aulas, tá bom? Então essa aula introdutória, basicamente eu queria que ficasse esses pontos na cabeça de vocês, ok? Então a nossa próxima aula, popular amanhã, né? A gente vai começar com análise de pequenos sinais. Onde a gente vai começar com análise, com o conceito de modelo, tá? Para poder fazer a análise, a gente precisa primeiro modelar o nosso circuito. O que é modelar? É achar um circuito mais simples e equivalente, que daí tu pode aplicar lá leis de circuito para calcular tudo. Tá? É basicamente isso. Então a gente vai começar com o conceito de modelagem na próxima aula. Deixei aqui alguns links de vídeos, tá? Bem interessantes, tá? Podem dar uma olhadinha lá por cima, pode botar em vezes 10 aí se vocês conseguirem, mas tem alguns vídeos bem interessantes que tentam firmar esses conceitos aí que eu tentei comentar na aula de hoje, tá? Aplicações, eletrônica em si, eletrônica da nossa disciplina, tá? Ficou em dúvida sobre alguma coisa? Fala comigo, tá certo? E essa é a nossa aula para hoje, tá, gurizada? Aí eu não sei se vocês têm alguma dúvida, tem alguma coisa que